Então, treinadores, né? Treinadores e treinadoras. Vamos falar um pouquinho agora do Clube 42K. Todas as características que envolvem o desenvolvimento desse produto. E entender de uma vez por todas que quando você pensa num produto para você colocar no mercado, com foco, com olhar no cliente, naquele olhar empático, o jogo muda. O jogo muda, você consegue ter as vendas, aí de repente quem vai te copiar não consegue ter o mesmo resultado e o cara não sabe por quê, e aí acha que é divulgação, acha que. É claro que a divulgação influencia, né? Mas acha que só é a divulgação, não entende algumas estratégias que estão por trás do produto. E vou falar uma coisa para você, ao longo desses anos, muitos profissionais de educação física vieram treinar comigo. Alguns vieram treinar realmente para melhorar seu desempenho e outros vieram treinar para tentar entender como eu faço a modelagem de negócio. Só que você estar por dentro é uma coisa diferente de você estar montando e executando o processo. É claro que olhar, ter a experiência do cliente é sensacional, mas somente isso te deixa com um olhar que pode indicar que ele só fez isso, ele só fez aquilo, e não é. O que parece simples na ação tem todo um planejamento por trás que faz com que seu produto realmente tenha uma percepção diferente no cliente. Mas quando é o cliente que realmente está comprando porque ele se identifica com o produto e não porque ele quer pesquisar, quer entender o que está acontecendo. Essa é a grande diferença, né? De novo, eu não começo um produto sem trabalhar com a SWOT, né? E ele eu coloquei os pontos em vermelhos e aqui nas ameaças os pontos em brancos, que são de maior destaque, tá? De maior destaque. Então, o que me ajudou de uma forma a acelerar os resultados? A autoridade reconhecida, audiência, tá? Isso aqui facilitou bastante. É claro que ter tecnologia ajuda, ter facilidade de relacionamento. Isso aqui foi um ponto que foi muito importante na hora de eu implementar a estratégia de venda. Cara, sem essa facilidade de relacionamento, sem saber me comunicar, sem saber me posicionar, a estratégia de venda não seria possível e com isso o resultado não seria o mesmo. Fato. Então, isso tem que ficar bem claro para você. Às vezes, a forma como nós nos comunicamos faz toda a diferença no negócio. Bom, quando a gente fala de oportunidade, 42K é o novo desafio. Em 2013, em 2014, em 2015, a Vedete eram as provas de 21, né? Agora, parece que todo aquele pessoal do 21 migrou para o 42 e mais outros atletas estão com foco no 42K. Se você ainda não percebeu, eu fiz uma postagem no Instagram um tempo atrás, no começo do ano, em janeiro, sobre uma reportagem, eu não lembro da revista, acho que era Contra Relógio ou alguma outra revista esportiva, não lembro, falando do número de atletas que se inscreveram nas provas de 42K de 2023 para 2024, que aumentou significativamente. Em 2025 a tendência é aumentar. E qual é a grande diferença desse perfil de atleta que está vindo para as provas de 42K? Geralmente tem um perfil de idade maior, um perfil de idade maior tem uma estabilidade financeira maior, tem um nível de maturidade diferente, né? Na maioria das pessoas. Isso requer um maior comprometimento. E também são atletas mais fiéis ao treinamento. Cara, e isso faz, assim, cara, faz sentido quando eu quero criar um produto que é uma assinatura, que não tem fidelidade, mas automaticamente os caras são fiéis. Então, assim, a fidelidade do programa não é um contrato, um plano de 6 meses, não é isso. A fidelidade do programa é o comprometimento que esses caras já têm com o treinamento. E isso, na minha opinião, é um diferencial não percebido do lado de fora do negócio. E eu estou abrindo isso para vocês.
tá? Não percebi do lado de fora. Quem faz ultramaratona, montanha, também tem essa mesma pegada, tá? Também tem essa mesma... O pessoal do triatlon também tem essa mesma pegada. Então, todas essas provas que são realmente extremas, né? Que levam o indivíduo ao extremo, gera um nível de comprometimento maior. Então esses caras são mais fiéis. Quando eu falo caras, entenda que no Rio de Janeiro, da onde eu sou natural, no suburbão do Rio de Janeiro, nascido e criado na Sulacap, nascido não, mas criado na Sulacap, o cara é uma pessoa assexuada, então pode ser tanto homem como mulher. Então isso é muito importante, tá? Entender esses elementos. Quando a gente fala das ameaças, aí são os atletas sem consciência do produto, ou seja, que precisam realmente de um programa. Eles sabem que precisa de um treinamento. Mas quando a gente fala programa, eu estou falando de um programa completo, que envolve vários elementos. Mas está tudo bem, porque o universo da corrida é gigante, cara. Segundo a pesquisa que teve agora em 2025, 13 milhões de corredores. Cara, é muita gente. Então, você conseguindo atingir uma pequena fatia com a comunicação certa, já gera o resultado esperado. Entre as ameaças também tem concorrentes com preço baixo, então é por isso você tem um posicionamento, uma diferenciação do produto muito bem clara, para na hora que eles forem compararem o preço, eles possam também perceber o valor. Porque assim, você fala, meu preço é maior porque eu entrego mais qualidade, cara. Cadê a percepção da qualidade do cliente? Ele tem que perceber isso, tá? E por vezes você elencar características já ajuda. E aí também tem uma ameaça que é o baixo nível do comprometimento. Então assim, é uma ambiguidade, né? Pô, os caras maior idade têm mais comprometimento, mas aqui eu tô falando de uma forma geral. E aqui eu tô falando de uma forma específica para essa característica da prova, entende? E isso faz diferença, porque quando eu coloco meu produto como um subnicho da corrida, 42K. Então, assim, programa de treinamento para 42K, um subnicho da corrida de rua. As fraquezas. As minhas fraquezas. Né? Lembra que isso aqui é um ambiente interno. Pouco tempo para o projeto. Eu não tenho muito tempo para me dedicar ao projeto por conta de outros projetos. E isso me limita a ter um número de clientes. Tanto que eu coloquei meu número de clientes máximo em 50 e cheguei a 45. E não estou fazendo esforço para fechar os outros 5 não, tá? Não tenho uma presença física. Se eu tivesse uma presença física, se eu fosse só treinador de corrida de rua, se tivesse só... É que eu amo isso, eu não consigo largar. Na verdade, eu não consigo desapegar. Né? Porque já me falaram, não, olha, foca na gestão, foca na gestão. Mas, cara, você, assim como eu, sabe, de quem veio do meio prático, né? É um prazer, né, a gente montar treino, tá ali. Agora, se eu tivesse uma assessoria, uma presença física, cara, ninguém ia me parar. Se eu tivesse como alguns colegas têm, um ponto físico, né, cara, eu ia pintar e bordar no mercado. Porque imagina você ter um ponto físico próximo da onde você faz os treinos de corrida, e nesse ponto físico você pode fazer treino funcional, ou que for uma base, né, para os atletas irem no banheiro, terem um lugar de convivência. Nossa, convivência. Vamos fazer um brainstorm, né? Algumas possibilidades. Eu tenho um lugar físico que é próximo, ou é na rua dali, ou é no ponto, né, onde eu tenho parte dos treinos de corrida. Nesse lugar físico eu tenho um espaço de treinamento. Cara, imagina, meu, que eu ia montar produtos complementares, assessoria. Cara, imagina. Mas vamos supor que eu tenho um espaço fixo. Um espaço fixo. Mas não é um centro de treinamento. É um café, um bar, né? Pô, tá, um açaí. Vamos lá. Cara, eu colocar ali um açaí, eu colocar lugar pra galera deixar as coisas, um espaço, de repente, reservado para fazer as reuniões com os meus atletas e atender o público também. Cara, imagina, cara. Ia ser a referência Açaí Running. Ale Açaí Runners. Olha só, viajando. Isso é um brainstorm, entendeu? Então, assim, fazer desse ponto um ponto de encontro para trazer mais clientes, independente do teu negócio, né?
Então, por exemplo, se eu tenho um espaço físico para treinamento, à tarde é um horário muito morto, né? Eu ia focar em grupos que estão mais ou menos que abandonados no mercado, como terceira idade, pessoas com dores na coluna. Pô, o cara tem uma idade maior, o cara tá aposentado, ele pode ir à tarde, pode ir depois do almoço, pode ocupar aquele espaço que não é um espaço nobre. Cara, dá pra fazer um monte de coisa. Mas para isso, tem que ter uma coisa que se chama ócio criativo. Você tem que parar e ficar pensando. Então, assim, você não pode ficar trabalhando no operacional, você tem que pensar nas possibilidades. E talvez esse seja um problema de muitos de nós no começo, que a gente não quer desapegar do operacional. E com isso a gente fica só repetindo. Pode ser, tá? Pode ser. Tô aqui supondo. E um outro ponto é que eu tenho muitos atletas que não gostam de mídia. Cara, eu consegui atrair um perfil de atleta. Os caras não gostam de postar. Eu tenho juiz, eu tenho delegado, eu tenho uma galera que é policial, que é do Core do Rio, tem uns caras do BOP, tem uns caras do BME, do Espírito Santo. Os caras não gostam de aparecer. E eu tenho que respeitar isso. Mas se fosse uma galera da mídia, nossa, ia aumentar mais ainda. Mas por outro lado, também, meu projeto eu não tenho tempo, então ficou dentro ali da minha expectativa. Tá? Ali, mas por que tem alguns militares? Eu fiz o meu segundo pós-doc, foi com treinamento com peso corporal, então foi dentro da área militar. Então eu acabei me relacionando com vários militares. E por ser especialista em treinamento físico, também com foco no treinamento físico militar, o TFM, eles acabaram se identificando e vindo treinar comigo. Foi isso. E é bom, tá? Porque um vai indicando o outro, um vai indicando o outro, um vai indicando o outro. Bom, passei por todos esses processos. Identificar o problema. Agora, qual é o problema que eu identifiquei aqui? Foi lá no mapa da empatia, tá? Cara, os caras têm medo de aumentar o volume de rodagem, têm medo de quebrar na prova, têm medo dos 42, têm medo de se machucar. É esse o problema. Então, o cara que tá pensando em fazer 42, ele tem essas dores. E aí eu falei, cara, consigo melhorar isso? Consigo. Consigo montar um treinamento para evitar tudo isso? Consigo. E eu caracterizo isso como um programa para 42K, porque o cara que está pensando em fazer a primeira prova ou está pensando em melhorar, fazer outra prova de 42, ele vai se identificar, vai dar match. E aí é onde a gente constrói a proposta única de valor, que é a PUV. E aí eu trabalho em cima do Canvas para desenhar ali o produto, ali os processos ali iniciais do produto. Depois eu destrincho os processos, os passo a passo, o que fazer. E aí depois que eu já tenho isso aqui pronto, eu meto o plano de ação para cada um dos processos. É assim que funciona. Ali, dá para fazer diferente? Eu tentei sair dessa regra aqui. Não foi muito bem não, tá? Não foi muito bem não. Dentro dos pontos fortes, dos meus pontos fortes dentro desse produto, né? Por que quando eu falo dos meus pontos fortes? Porque o produto eu monto, mas basicamente quem ativa o produto, quem trabalha no produto 24 horas sou eu. Então, assim, os pontos fortes, conhecimento diferenciado, autoridade é do produto, mas é do treinador. Né? O produto ali é a cara do treinador. É isso. Então, são meus pontos fortes. Essa facilidade de relacionamento, eu acabei trabalhando com uma estratégia de venda, que eu mostrei lá para vocês no roteiro, aqui no módulo 2. Não fui eu que criei aquela estratégia. O que você está vendo ali são adaptações de estratégias que eu fiz um curso. Sabe aquele cara daquele filme lá do Lobo de Wall Street? Eu comprei um curso daquele cara de roteiro, um curso gringo. Então assim, eu demorei um pouco mais tempo a fazer o curso porque eu tive que traduzir, entender por conta disso. Cara, o cara era bem agressivo. Ele é bem agressivo nas abordagens. E o que eu mostrei para vocês é uma abordagem bem agressiva. Eu fiz uma adaptação para o nosso cenário de hoje, para as mídias sociais. Então você percebe que aquela abordagem ativa de ir atrás do cara, só porque o cara fez um comentário aleatório na postagem, eu não conheço nenhuma assessoria que faz isso. E isso foi um baita diferencial, cara. 70% ou mais, um pouco, dos fechamentos que eu tive foi em função dessa abordagem. Ou seja, ser cara de pau, cara, ser ali, partir para cima, só que com técnica.
e sem ansiedade de fechar a venda. Esse é um ponto importantíssimo se você quiser realmente dominar essa estratégia. Então tem que ter uma abordagem, tem que saber o que está falando, tem que entender de treinamento e não pode ser ansioso na hora de fechar a venda. Tem que fazer a abordagem como amigo e orientar como treinador. E aí deixar que ele tome a atitude de vir para mais próximo para você oferecer o pitch, como eu mostrei lá. Sem esses detalhes, você acaba agindo de uma maneira precipitada. Essa é a palavra que eu estava procurando. Tem um cara que fala sobre vendas, que ele fala das ações de 3 jabs e um direto. Né? Ele faz essa analogia. Então você vai lá, jab, jab, jab. Para quem não sabe, jab no boxe é um soco curto e fraco. E depois o direto é um soco mais longo e forte. Então você... pequenas, né, pílulas para o cara ir ali entendendo o que está acontecendo e depois você dá o pitch. Quando você dá o pitch é o direto, ou seja, o cara não resiste e compra. Então essas estratégias adaptadas para esse formato que me possibilitou gerar esse resultado. Ali, mas é uma estratégia que eu tenho que fazer ali aluno a aluno. Talvez esse seja um ponto ruim, negativo para quem quer escalar. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Para quem quer sair do 0 para o 100, isso funciona muito bem. Do 0 para o 100. E do 0 para o 100, eu estou falando em você, de repente, estar aí fazendo um faturamento de 20 mil reais aí com 100 atletas. Então não é um salário que você tem que menosprezar. Não é um dinheiro que você vai menosprezar. Agora, se você está buscando 400, 500, 600 atletas, você pode pegar essa estratégia e tentar massificar ela com o seu time de treinadores e com o seu time de venda. Aí funciona. Só que para isso você deve ter 100, 200 atletas. E aí você vai ter os roteiros, porque para escalar tem que ter processo. Você não consegue, lembra lá do módulo 1? Você não vai conseguir escalar se não tiver processos. Pô, eu tenho um monte de aluno. Cara, na boa, sorte. Esses alunos estão aumentando? Você está aumentando? Não, é que entra e sai, entra e sai, entra e sai, eu consigo pagar minhas contas. Então, desculpa, você está sobrevivendo no mercado há anos e nem percebeu isso. Porque se você tem um negócio, o negócio não está prosperando, não está crescendo, você está pagando as suas contas, mas está se limitando a ficar satisfeito pagando as suas contas, o negócio não tem uma boa gestão. A única coisa que o negócio está fazendo é pagando as suas contas. Desculpa estar te falando isso, desculpa se eu estou sendo grosso, mas eu tô sendo bem realista, cara. Porque quando eu tomei essa porrada na cara, que me falaram isso, eu falei, é verdade, faz sentido. Né? E eu fui humilde o suficiente para entender, cara, faz sentido e vou tentar mudar isso para poder melhorar. Agora, se você já monta um produto já com essas características, entendendo que você tem limitações por conta de outros projetos, tá tudo bem, cara, isso está no planejamento. Você não está sendo levado, isso está no teu planejamento. Ok, você sabe o que você está fazendo. Então, acho que fica esse ponto como consciência e reflexão para vocês. Entenda, quanto mais profissionais entenderem de negócio, entrarem no mercado de corrida de rua para entregar o treinamento, cara, melhor vai ser o mercado para todo mundo. Melhor vai ser o mercado para todo mundo. Deixa eu fazer uma analogia. Ninguém fica reclamando muito de preço de médico especialista que não atende no plano de saúde, né? Por quê? Porque os caras são bons pra caramba, e os caras não, tem que ir lá, pô, mas os caras não atendem no plano, beleza, eu vou pagar, depois eu me viro, pego o reembolso do plano, ou eu pego, mas o cara quer ser atendido. Imagina isso no universo da corrida de rua. Tira essa coisa do plano, né? Mas imagina isso, não, eu vou treinar com o cara porque, pô, o cara é bom, o cara sabe fazer. É isso que eu vejo no mercado. Se todo mundo conseguisse capacitar do ponto de vista técnico, isso já vem acontecendo, o nível da competência técnica está aumentando cada vez mais, mas por outro lado a competência gerencial, a competência mercadológica não está muito legal. E aí não entrega uma experiência boa. E aí se prende só na competência técnica, só na competência técnica, só na competência técnica. Pô, fala sério, cara. Isso não faz com que o negócio prospere. Bom, então vamos lá. O segredo está aqui, no mapa da empatia. Então,
Se não fosse esse 1 ano e pouquinho, vou botar 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses que eu fiquei ali, lembrando que entre 1 ano e 2, 1 ano e 6 eu tenho certeza que eu fiquei, eu não ia conseguir entender isso aqui. E se eu não conseguisse entender isso aqui que eu tô te dando de bandeja, provavelmente eu não ia conseguir criar os produtos que se conectem tão bem com a necessidade dos clientes. Então, eu trabalhei muito em cima desses pontos vermelhos no Clube 42K. Muito. Depois eu vou te falar como eu cheguei no nome. Para poder entender a necessidade do cara e entregar aquilo que ele tem uma necessidade consciente. Consciente. Temos 2 tipos de necessidade. A consciente, que ele sabe que ele precisa, e isso vai chamar a atenção dele. E a inconsciente, que quando ele recebe, ele, caraca, eu nem sabia que eu precisava disso, isso é muito bom, eu nem sabia. E aí é aquele encantamento que o cara não te larga mais. Dentro do Clube 42K, eu trabalhei da seguinte forma, esse é o meu roteiro de prescrição, tá? É o meu roteiro, é o roteiro que eu trabalho. É o método ali? Não é a forma que eu trabalho, isso está na literatura, não é minha. Mas eu trabalho dessa forma, eu sigo esses pontos, né? Esses 5 pilares, digamos assim, na hora de prescrever qualquer tipo de treino, né? Treino para cuspe à distância, eu sigo esse roteiro. Treino de corrida, eu sigo esse roteiro. Então, eu procurei colocar elementos diferenciais em cima desses 5 pilares. Então, características da minha entrega em cima desses pilares para que fortaleça a identidade do meu produto dentro da cabeça do meu atleta. Posicionamento. E aí no brainstorm, lembrando que o brainstorm é quando eu sento para querer, como é que vai ser meu produto? Como é que eu vou, o que eu vou fazer? Então, desde a entrega, do que eu faço, da cor da camisa, do nome, as estratégias. Então, lembra que eu sento, vou analisando, às vezes eu não faço isso num dia, né? E um ponto fraco que eu faço sozinho, né? E provavelmente você também. Então não faça isso num dia, faça isso ao longo de alguns dias, não tenha pressa de terminar, não tenha pressa. Então, quando eu vou fazer um brainstorm, eu tenho ali as minhas características que são a base do brainstorm. Então fundamentação técnica. Eu posso falar que acho que eu estudei um pouquinho, para dizer que eu entendo um pouquinho disso. Tenho experiência em prescrição, sou um cara criativo, sou um cara ousado, sou bem ousado do ponto de vista técnico, do ponto de vista mercadológico. Quem me conhece há algum tempo sabe disso. E aí são características minhas, então assim, cara, beleza. Então depois de colocar vários post-its com as características do treinamento, aí 2 delas me chamaram muita atenção, que foi um ponto forte. Atendimento 7 dias por semana. 7 de 7 dias na semana. É só o cara mandar um zap e eu vou responder. Cara, sabe quantos mandam um zap por semana? Poucos, mas só o fato do cara saber que ele pode te mandar um zap que você vai responder, isso muda o jogo. Tem 1, 2 que manda direto, quase todo dia. Mas a maioria não manda. E eu me posicionei na seguinte forma. Algumas pessoas colocam assim, só vou responder coisas de trabalho no horário comercial. Ok, empreendedor não tem essa vida, tá? Aí eu coloco assim, cara, eu respondo os amigos que são chatos, não deixa eles me ouvir. Os caras são chatos, me mandam um monte de corrente, mandam um monte de rios que não tem nada a ver comigo, eu respondo os caras, independente do dia, eu não vou responder um cara que é meu cliente, que me dá dinheiro para eu atender ele. Entende meu pensamento? Foi esse. Então, cara, eu vou criar esse ponto forte, cara. E eu vou te falar. Quando a galera fala assim, pô, sabe que eu achei um ponto legal? Eu posso te perguntar qualquer dia, qualquer hora que você me responde. Respondo, não tem problema nenhum. Agora, responder, eu sou bem pontual. Deixa claro, eu vou ser pontual, vou ser direto, não é conversa, né? Eu falo pra eles assim, cara, já deixa a sua pergunta, aí é comunicação, ó. Sempre que você precisar de alguma coisa, já deixa a pergunta no WhatsApp. Não entra assim, oi, tudo bem? Aí espera, aquele vácuo. Aí tem que responder, oi, tudo bem. Aí começa, não é conversa, ó. Cara, tá precisando de alguma coisa? Já escreve no WhatsApp, eu mando um áudio. Já chega já com os 2 pés no peito. Oi, Ale, boa tarde, bom dia, tudo bem? Cara, me fala isso. Aí eu já respondo. Simples, cara, comunicação assertiva, deixa isso claro para todo mundo. Nossa, isso funciona muito bem. Até porque o WhatsApp é mensagem, não é bate-papo, tá bom? Beleza.
E um outro ponto forte foi entrar com essa abordagem agressiva. Eu vou te ser bem sincero, cara, eu só pensei nisso depois que eu fiz o curso desse cara e só pensei em usar essa estratégia porque o curso foi caro para caramba. Eu comprei com a indicação de um amigo lá de fora. E assim, depois que eu comprei eu me arrependi. Aí depois que eu já tinha me arrependido, eu já tinha comprado. Então, cara, porque o curso era todo em inglês, é um inglês rápido, então tem que ficar falando. Aí eu meti na câmera lenta. Aí a IA me ajudou a traduzir. Cara, deu um trabalho, mas curso de 3 horas, se não me engano, quase 3 horas. Mas aí, os insights que os caras trouxeram, né, principalmente o cara, mudou o jogo. Eu ficava pensando assim, não vou fazer isso. Não, vou fazer. E aí, como eu já tinha pago o curso, falei, não, agora eu vou tentar fazer isso, vamos ver se dá certo, né? Eu tô tentando um monte de coisa. Ó, na primeira, na segunda não deu certo, mas quando começou a virar, falei, caraca, meu, isso funciona e funciona muito bem, muito bem. Então, assim, eu perdi aquele medo de ser inconveniente. É claro que eu não fico estressando a pessoa, mas eu tinha esse receio de ser inconveniente. E isso mudou o jogo. A maioria das pessoas que compraram, pô, me agradece. Pô, ainda bem que a gente conversou, pô, legal. Pô, muito legal da sua parte lá, mandar mensagem. Os caras acharam isso sensacional. Eu falei, pô, os caras pagam, né, compram o produto, pagam por isso, ainda acham sensacional ter ali direcionado eles. Por quê? Houve uma estratégia na negociação, ou melhor, na conversação. Eu não cheguei com os dois pés no peito oferecendo um produto. Eu fui realmente entender a necessidade do cara e fui direcionar. Teve alguns casos que eu não fiz o pitch porque eu entendia que não era a realidade dele. Ele não precisava disso ou ele não queria isso. Isso é importante também a gente respeitar o espaço da pessoa. Ah, eu já estou aqui, vou fazer o pitch. Não. Então, tem muito isso. E eu dediquei um tempo da semana, né? Sempre de 2 às 6 horas, né? De 2 da tarde às 6 horas. Cara, só fazia isso. Tava focado nisso. Então, isso é importante. Tá? Então, esses foram os pontos fortes do brainstorm. Então, assim, atendimento 7x7, não tem mistério, você está à disposição, mas deixar claro como tem que ser a comunicação, senão o cara vai ficar querendo falar um monte de coisa. E a captação tem que ter a estratégia, ou seja, roteiro de venda, tem que ter um direcionamento, senão você se perde. Aí eu parti para o Canva. Então, a gente já abordou o Canvas, mas entrando ponto a ponto, tá? Então, quem eram os meus clientes? Quem são, né? Os atletas de corrida amador que desejam correr a sua primeira maratona ou melhorar o tempo na sua maratona. A PUV, um programa completo para o maratonista. Olha só, pontos. Completo, maratonista. Completo e maratonista. Com foco no relacionamento do atleta. Quando eu falo foco no relacionamento, não é bate-papo, é realmente estar ali sendo um parceiro do cara no treinamento. Me preocupar com o cara de forma... como é que eu... Tentar achar a palavra. Não aquelas palavras que fogem na sua boca, tá? Na sua mente, mas não chega na sua boca. De uma forma real, honesta. Eu realmente tenho uma preocupação honesta com os meus atletas. Eu realmente, quando os meus atletas estão treinando, eu me importo com eles. Eu realmente me importo com o que acontece com cada um dos 46, são 46, dos 46 atletas que eu tenho. Sabe por quê? Porque, cara, os caras estão levando ali o meu nome, o meu conhecimento, e isso faz todo sentido pra mim. E eles sabem disso. Cara, isso muda o jogo, tá bom? Aí, pontos que eu já mostrei pra vocês, eu vou me direcionar aqui para pontos que eu ainda não abordei no Canvas anteriormente. Então a receita é 249, o valor da assinatura. A receita livre de taxas é 236. Cara, faz uma conta aí, você vai perceber que eu não quero que você me entenda que eu sou arrogante, mas eu quero te mostrar um caminho que você pode chegar e não vai demorar muito, tá? Hoje um professor universitário de uma universidade pública para trabalhar 40 horas com dedicação exclusiva, quer dizer que o cara não pode fazer mais nada, o cara ganha cerca de R$10.500, R$11.000. Faz a conta aí quantos caras você tem que ter para ganhar esse valor. E não é... Vamos botar 50? Vamos botar com 50. Quanto você ganharia com 50?
quanto você ganharia com 50. Vamos dizer assim, cara, 50. Pronto, dá. 236 já livre de imposto, né? Que é a taxa lá da plataforma. 50 dá exatamente 11.800. Confere aí, faz a conta aí. Agora, detalhe, você não trabalha 40 horas na semana não, tá? Você trabalha bem menos. Bem menos. Hoje, vou dizer para você a minha rotina. Eu trabalho aí 4 horas na segunda-feira. 4 horas na segunda-feira, dedicado a esses meus atletas. E ao longo da semana eu tô tirando as dúvidas deles, né? Que não vai, se eu for contabilizar assim cada dia, né, o que eu respondo, quando eu respondo, porque quando tem pergunta não dá 30 minutos. E aí pode acontecer de eu ter que fazer algum ajuste em alguma planilha por conta de não treinar ou de mudar a rotina. E aí eu contabilizo mais 1 hora ao longo da semana aí para fazer esse ajuste. Então, na verdade, eu vou fazer a conta aqui. Ó. Eu vou levar em consideração que eu trabalho 4 horas na segunda, 30 minutos na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então aqui já são 6 horas. Mais 1 hora de ajuste de planilha, eu trabalho 7 horas efetivas na semana. Na semana, em horários a escolher. Isso me deixa livre para fazer outras atividades que aqui eu já faço, gerenciamento. Tá? Então, olha a liberdade, mas toda liberdade tem um preço. Aqui é a ousadia e a coragem e a disciplina de você fazer as coisas. Isso, quando eu aprendi, mudou o jogo. Então, os recursos: computador, internet, conhecimento, é um baita de um recurso, e plataforma. Eu uso a Pace Pro. Parceiros: internet, Eduz, Canvas e o software, por exemplo, a plataforma. A minha taxa referente ao valor que eu recebo, o Eduz desconta R$12. Tá? O que eu não coloquei aqui contabilizado: hora trabalho, luz, internet e licença. Então, por exemplo, a plataforma, a Pace Pro, para 20 atletas é R$59 a assinatura, para 50 atletas é R$99 por mês. Então, cara, é menos de um atleta. Vale muito a pena. Os processos, a gente já falou aqui no módulo 2, então é essa estrutura de processo que eu utilizo, cara. Não tem, eu mostrei ali todos os processos, inclusive do Clube 42K. Não tem como ser diferente, a não ser que você queira ter resultado. Então, assim, eu fui relutante durante algum tempo. Tem que fazer do jeito que o pessoal faz. Não é do jeito que o pessoal faz, são os processos que funcionam. Né? Eu com essa mania de querer fazer diferente, porque não, eu me ferrei várias vezes. Não faça isso. Aí quando eu fiquei um pouco mais humilde, eu entendi, cara, não é porque os caras não façam que eu também não posso fazer. E aí começou a dar certo. Impressionante, né? O site. Então deixa eu mostrar aqui o site para vocês, que é o produto em si, tá? Pronto, tá aqui. Cara, o site foi eu que fiz, não é um site profissional, mas o que importa, cara? Não é aquela coisa, se for profissional é melhor ainda, cara. Vai ter um destaque muito melhor. Mas é passar as informações certas. Então, o programa, as informações do programa, um vídeo de apresentação, depois se você quiser entrar no site, está aqui o link, ó, vo2pro.com.br, Clube 42K, tá bom? Para você entrar ali. Eu sugiro que você dê uma olhada com mais calma, né? Aí você vai perceber, tem um vídeo aqui explicando alguns dos atletas que passaram comigo, tá? Esse cara aqui é muito louco, a gente fez 2 provas em 45 dias, 2 maratonas, né? Aqui o Giovanni foi atleta de ultra. Aí, depoimento do Gustavo, depoimento do Sandro. Dá uma olhada no depoimento do Sandro, cara. O Gustavo também fez a primeira maratona em 2024, agora a gente vem para a segunda agora em 2025. O Vini, que foi meu atleta aí de 2007 até 2010, né? Então, a gente fez várias provas. E aí o que eu entrego? Aí tá aqui, ó. Aqui que é o planilha de corrida enviada toda semana. Aí vem aqui, ó, tá? Rotina de treino de força funcional. Aí eu faço uma rotina por mês. O app para ter o controle da performance. Teste de performance e análise de movimento para poder prescrever e orientação. Suporte via WhatsApp. Né? Tem um descritivo.
alinhamento de objetivos e metas para o ano. Então, eu faço uma call com eles, assim, pô, o que você quer para direcionar? Então, não é que eu não deixo eles escolherem as provas, eu direciono as melhores provas para o objetivo final deles. Então, ajuda aqui ó, o calendário de prova deles e elaboração de estratégia de prova. Então, toda a prova, cara, eu sento, faço análise de como ele está, nível de condicionamento e monto a melhor estratégia para aquela prova. Independente de ser a prova-alvo ou prova-treino. O que seria prova-treino, Alê? É aquelas provas que o cara vai fazendo ao longo do programa de treinamento até chegar o momento da prova-alvo. É isso. Simplesmente é isso. Aí, ponto de dúvida, o cara já fala com o meu WhatsApp, ou então ele entra aqui, já faz assinatura direto. Quando ele entra ali e faz assinatura, ele começa a entrar naquela jornada do cliente, né, do pós-venda, porque teve gente que comprou aqui direto, nem passou da negociação comigo, já veio aqui e comprou. Por quê? Foi indicado de alguns dos caras que já tinham comprado. Cara, isso vai acontecer. Por isso é importante ter um sitezinho. Aí aqui foto, aí um pouquinho de quem sou eu, é importante se o cara ainda não me conhece. Ali influencia muito? Não. Ai, não influencia. Até pós-doc, não influencia muito. O que influencia é realmente você fazer o cara cruzar a linha de chegada e as pessoas te conhecerem. Isso influencia, tá? Então não fica preocupado se o cara é doutor. Não, isso não influencia não. Aí coloco aqui na minha expertise, ter livro influencia, tá? Mais do que título. Impressionante. Aqui eu coloco como funciona o programa de treinamento, né? É importante ele entender, ver. E aqui a plataforma que eu estou utilizando. Cara, é isso. Não tem mistério, tá? Então, facilita muito que ele entenda, ele tem uma visão macro ali do produto. E ali você também pode dar uma olhada ali depois com calma e ter essa visão macro ali do produto, vasculhando. Lembrando que copiar por copiar não funciona. Você pode colocar os mesmos pontos, mas entendendo o que você está fazendo. Eu acho que esse é o objetivo que você está aqui. Você quer entender ali como criar um produto. O nome do produto. Cara, esse aqui eu fiquei com várias dúvidas. Eu estava vindo muito de um vício do Elite, do Marathon, que são nome de cursos que eu trabalhei, né, dentro da VO2 Pro, que deram muito resultado. Só que eram cursos focados para treinadores. E aí eu tava na cabeça com Marathon. Beleza. Cara, pra eu chegar nesse clube 42K, foi uma coisa que não tem nada a ver com a corrida, cara. Nada a ver. E aí, eu tava conversando com o pessoal aqui na praia. Os caras, não, vamos pro clube. Vamos lá, vamos jogar um beat no clube. Vamos pro clube jogar um beat. Aí que era o Clube Beat Club. Era o Clube Beat. Tênis. Beat Club não, o clube é o Beach Tennis Club. Aí, cara, pô, beleza. Aí a galera, não, vamos pro clube. Aí todo mundo, pô, clube, beach. Aí na cabeça dele já tava claro que o clube, né, o Beach Tennis Club, era o lugar que eles iam se encontrar. Aí eu tava observando isso, falei, cara, que legal. Já tem essa associação direto, né? Porque é um clube, a gente já sabe que clube é um lugar de sociabilização e tal. E eu não tinha fechado o nome, mas eu tava preso nesses nomes. E aí eu falei, pô, legal. Aí, pô, peraí, clube, beach, tênis, clube, pô, maratona clube. Aí foi a primeira coisa, maratona clube. Falei, não tá chiclete, lembra das regras? Não tá chiclete. Aí eu, pô, não tá chiclete. Então, peraí, aí vamos lá, Maratona Club, Marathon Club, Clube da Maratona, Clube do Maratonista. Eu falei, pô, não tá. Aí eu colocando isso no papel, pô, peraí, Maratona é 42. Aí eu botei Clube 42. Pô, Clube 42K. Cara, ficou bom. Cheguei aí. Entende? Então, assim, por isso que eu falo, não fecha um nome de imediato, cara. É a última coisa. Então, trabalha, fica ruminando esse nome na sua cabeça uma semana, sabe? Tá, por quê? Vai começar a pintar outras oportunidades, você vai ver outras coisas e, de repente,
melhores daquilo que você colocou. E aí você tem a oportunidade de já aproveitar. E foi assim que cheguei no Clube 42K. E eu vou falar, chama atenção. Chama atenção, tá? Tem gente me perguntando que tem que pagar mensalidade, né? Mensalidade para receber o treinamento, só isso. Ah, não, achei que fosse alguma coisa para receber notícia e tal. Não é. Então, muita gente pergunta muita coisa. Mas a grande sacada é que acertei no nome. Porque tive esse cuidado, tenho esse cuidado. E faz a diferença. Uma coisa que me perguntaram, Ale, tem assessoria que tem o nome do treinador, o que você acha? Como modelo de negócio, pensando no negócio prosperar, não é uma solução, assim, um nome que seria viável para isso. Mas, pensando como posicionamento, identificação do profissional, que é a cara do negócio, funciona. Então, a ideia é, antes de você colocar o nome, entenda qual vai ser o posicionamento do seu negócio de assessoria esportiva. Tá? Qual vai ser o posicionamento do seu negócio? É isso que tem que ficar claro para você. Ficando claro, você entende que, de repente, eu coloco o meu nome, ou então eu coloco um nome que não é o meu nome, coloco um nome comercial, como Clube 42K, porque vai que no futuro, de repente, eu posso até vender a marca. Também é uma possibilidade. Então, isso tudo é importante que você entenda e domine ponto a ponto para você criar, cara, o seu produto da forma correta, para poder entregar o teu conhecimento do jeito que você estudou e que as pessoas realmente possam te valorizar. É isso que a gente está brigando para que aconteça. E não é só a parte técnica que a gente tem que estudar e dominar para que isso se torne realidade. Plano de ação. Então, os planos de ações que eu trabalhei aqui. Lembrando que esse é só um modelo, que eu faço isso aqui dentro do Drive, né? Então, eu coloco aqui prazo e aqui eu coloquei os itens. Só não tem aqui o prazo, né? Porque você tem que estipular. Então, primeiro, mídia e captação para venda, né? Levantamento dos temas para postagem com foco nos 42. Então, o que eu tinha que falar com foco em 42K? Porque eu comecei a direcionar toda a minha mídia para 42. Levantamento dos vídeos para Reels, ou seja, quais são os vídeos que eu tenho que fazer. Montar meu plano de mídia. O que seria o plano de mídia? Eu vou deixar uma aula aqui sobre plano de mídia, né? Eu tenho essa aula gravada, eu vou deixar aqui embaixo, para que você possa ver como construir um plano de mídia e fazer o passo a passo, os tipos de mídias. Então é uma aula bem completona. Eu usei basicamente só vídeo aqui e algumas postagens estáticas, se você olhar no meu Insta. Isso foi uma coisa bem simples e deu resultado, porque tinha uma demanda reprimida. Mas vou te mostrar quais são os tipos de mídia, como montar um plano de mídia da forma mais detalhada para você ter um overview completo. Tá? Depois de montar o plano de mídia, quais são as mídias, em que dia vai sair, montar o roteiro de vendas, deixei ali montado ali todo aquele roteiro que eu mostrei para vocês, captar alguns depoimentos de atletas que já treinavam comigo, né, já faziam 42, e montar a página de venda. Aí, tá pronto. Aí depois, colocar a mídia na rua. E aí, isso aqui é para o tráfego pago. Então, sempre eu peguei ali um mês, isso, cara, eu fiz em um mês. Deixa eu botar aqui a conta, foram 28 dias. Quanto eu gastei de tráfego? 28 vezes 20 vezes 28. Eu gastei R$560 de tráfego pago em janeiro, tá? Por quê? O que eu fiz? Eu escolhi os 4 rios que tiveram maior visualização. Então, toda semana eu escolhia um rio que tinha maior destaque e impulsionava ele na outra semana. Era assim que funcionava. Aí impulsionava ele por 7 dias. Tá. E impulsionamento simples. Qual público? Deixava o Instagram escolher. Por quê? Porque o Instagram vai escolher pessoas que são próximas àquelas pessoas que estão me seguindo, porque eu já tenho uma audiência, mas que não são aquelas pessoas. Cara, aumentou, começou a vir pessoas que não me conheciam, facilitou bastante, tá? Facilitou bastante. Ali, eu preciso gastar essa grana toda? Não, cara. Eu tinha esse orçamento, tá? Eu gastei até menos do orçamento que eu tinha. Mas você, pelo menos, a minha sugestão, cara, faça um impulsionamento de uma semana por mês. Pelo menos isso. Para já dar uma acelerada. Então você vai gastar R$140 aí por mês. 2, 3 meses já vai ajudar bastante. É planejamento. Pô, olha, eu preciso fazer o tráfego pago para começar? Não, não precisa.
Não precisa, mas é uma outra estratégia. Fica aí a seu critério. Tá? E lembrando, sempre que entrava o número de alunos, eu fazia lá as comemorações. Isso era o melhor de tudo. Tá? Aí a plataforma que eu utilizo é o Pace Pro. Se você quiser mais informações sobre ela, deixa aqui nos comentários que eu vou liberar um acesso para você de 30 dias de gratuito nela, né? Só você pedir aqui para mim. E a Pace Pro é uma plataforma que ela vem com um diferencial técnico muito grande para você implementar várias estratégias de treinamento e promover uma experiência única para o seu atleta. É uma plataforma de treinador para treinador, cara. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido quando você quer melhorar a performance através de conhecimento técnico. Bom, basicamente é isso que eu tenho para te apresentar do Clube 42K. Vou botar aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que eu sei que a sua cabeça agora deve estar assim, ó, borbulhando. E eu vou até anotar aqui, ó, plano de mídia, para não esquecer, né? Mas me lembra, cara, me deixa aqui nos comentários. Ale, não esquece de colocar a aula de plano de mídia para que vocês possam ter mais um conteúdo para te ajudar a criar um produto que realmente faça diferença no mercado. Porque fazer diferente, um monte de gente faz, mas tem que ser um produto que faça diferença. Lembra que fazer diferente e fazer diferença são coisas distintas. E que hoje o que a gente precisa no mercado são produtos que façam a diferença para os nossos clientes. Bom, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar todos os seus comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vem mais falando sobre como gerenciar, como montar, como direcionar o seu negócio de assessoria esportiva. Agora a gente vai para o módulo 4. O módulo 4 é campo de batalha, né? O front. Então, o que você tem que fazer ali no dia a dia para que seu negócio realmente se propague, cresça de forma sólida e sustentável. Tchau, tchau, a gente se vê por aqui.